Olá, meu nome é Melquisedeque de Oliveira Silva, sou aluno de licenciatura em computação pela Universidade Federal do Piauí. Atualmente estou fazendo o estágio curricular supervisionado na Unidade Escolar João Alves de Macedo Filho, na turma do segundo ano A do ensino médio. No turno da manhã, estou sendo acompanhado pela professora Flávia Vieira de Souza na disciplina de Biologia. Devido à pandemia pelo Covid-19, a escola optou pelo ensino remoto. As aulas são através do sistema WISEDUC, onde os alunos têm acesso aos conteúdos colocados pelo professor. Agora vou explicar um pouco sobre a botânica, que é o assunto em que está sendo ensinado atualmente. Agora começaremos a falar sobre o conceito de botânica. A botânica é a área da biologia que estuda o reino plantae, onde estão incluídos todos os vegetais. Neste grupo encontramos seres autótrofos, eucariontes e multicelulares, ou seja, seres que produzem seu próprio alimento. Apresentam células com núcleo delimitado pela carioteca e possuem mais de uma célula. O reino plantae é extremamente variado, com espécies simples que não apresentam folhas, caule e raízes verdadeiras, até espécies com frutos carnosos e flores deslumbrantes. Didaticamente, as plantas são divididas em 4 grupos principais, tomando como base características como a presença ou ausência de vasos condutores, sementes, flores e frutos. Estes grupos são as briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Briófitas. As briófitas denominam o grupo de plantas mais simples. Elas são pequenas, avasculares e não possuem caule, folhas nem raízes. Gostam de viver preferencialmente em locais úmidos e necessitam de água para a reprodução. Como os principais representantes deste grupo, podemos citar os musgos e as hepáticas. Pteridófitas. As pteridófitas, diferentemente das briófitas, são plantas que possuem vasos condutores de seiva, bem como folhas, caules e raízes. Essa planta também estabelece forte dependência com a água no que diz respeito à reprodução. Como representantes, podemos citar samambaia e avencas. Gimnospermas. As gimnospermas são plantas mais complexas quando comparadas às briófitas e pteridófitas e surgiram como uma importante novidade evolutiva: as sementes. Estas são extremamente importantes porque garantem a proteção do embrião e fornecem-lhe alimento. Neste grupo de plantas, a características mais marcantes é a semente nua, ou seja, a semente sem estar envolvida por um fruto. Como exemplo de gimnospermas, podemos citar os pinheiros e araucárias. Angiosperma. Essas plantas apresentam flores e frutos que atuam respectivamente atraindo polinizadores dispersores. Sem dúvidas, essas características favoreceu a grande quantidade de espécies deste grupo. Como exemplo, podemos citar as roseiras, coqueiros e os cactos. As partes da planta. Cada parte da planta possui um papel para que a planta se alimente, respire, cresça e reproduza. No entanto, vale ressaltar que essa parte não estão presentes em todas as plantas. Por exemplo, os musgos e as samambaias não têm flores nem frutos e se reproduzem através de esporos. Já as folhas dos cactos
se modificam durante seu processo evolutivo, dando lugar aos espinhos. Apesar dessas diferenças entre os integrantes do reino vegetal, é importante conhecer cada parte da planta e as suas funções. Na sequência, apresentaremos as principais características de alguns exemplos da parte das plantas. Folha. A folha é a parte da planta responsável por realizar a fotossíntese, o processo através do qual a planta produz o seu próprio alimento. As células das folhas há muitas estruturas chamadas cloroplastos, que contêm clorofila, o pigmento que dá cor verde à planta. A clorofila também absorve a luz do sol para que a fotossíntese aconteça. Nas folhas também acontece respiração e transpiração. Estes dois processos são possíveis porque na superfície da folha existem estruturas chamadas de estomatos que se abrem e fecham, permitindo a entrada e saída de gases e água na planta. Raízes. As raízes ajudam a fixar a planta ao solo e são responsáveis pela absorção e substâncias essenciais, como água e sais minerais. Além disso, elas produzem as substâncias e atuam também como conserva. Reserva, né? Existem diferentes tipos de raízes, mas de modo geral há uma raiz primária, principal e várias modificações que são as raízes laterais. Caule. O caule sustenta a planta e faz o transporte de substâncias através da planta. A água e os sais minerais são levados através dos vasos existentes dentro do caule, das raízes até as folhas, e os açúcares produzidos na fotossíntese são transportados das folhas até as raízes. É no caule que são produzidos os hormônios vegetais, auxiliando no crescimento e desenvolvimento da planta. Flores. As flores são responsáveis pela reprodução da planta. Elas estão presentes apenas no grupo de plantas mais evoluído, chamado de angiospermas. As flores podem ser hermafroditas ou monoicas, quando possuem ao mesmo tempo a estrutura feminina, carpelos, e a masculina, estames. Um exemplo desse tipo de flor são as tulipas, que também podem ter suas estruturas separadas em flores diferentes, chamadas de dioicas, como ocorre com o mamoeiro. Frutos. Os frutos são geralmente resultado do desenvolvimento do ovário após a fecundação. No interior dos frutos são encontrados as sementes, que são os óvulos desenvolvidos. As sementes se encontrarem condições apropriadas, germinam no solo, originando novas plantas. Obrigado. Esta foi a aula de hoje. Espero que tenham entendido. Muito obrigado.